Todos acharam? Não, né? Pelo jeito. Vamos lá. Todos acharam? Versículo 30. Dita estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permaneceis na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Respondeu-lhe: somos descendências de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou Jesus: em verdade vos digo, todo que me comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim para sempre. Se, pois, o filho vos libertará, verdadeiramente sereis livres. Amém? Vamos ao Senhor mais uma vez em oração. Ó Deus, bendito e santo, nós entramos mais uma vez em oração a Ti e pedimos nesse momento, Senhor, a iluminação do Teu Espírito mediante a pregação da Tua Palavra. Senhor, não que não tenha tido antes, mas invocamos agora em oração. Ó Deus Todo-Poderoso, somos gratos por tudo que já aprendemos nessa manhã e pedimos, Senhor, nos leva um pouco mais ainda no conhecimento da Tua verdade pela exposição da Tua Palavra. Somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor é benigno e bondoso e nos fala conosco, criaturas, Senhor, que vivemos muitas vezes tão distante da Tua vontade em tantos aspectos e pontos em nossas vidas, mas a Tua graça, a Tua misericórdia nos alcançou, nos resgatou, nos regenerou e fala com a Tua igreja, Senhor. Obrigado por fazer parte, somos gratos deste culto pactual, desse diálogo solene. Nós tivemos a oportunidade de falar com o Senhor em nossas orações, em nossos louvores, e agora, Senhor, ainda mais a oportunidade de ouvir a Tua voz pela exposição da Tua palavra. Somos gratos a Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, temos um tema para nós neste trecho das Sagradas Escrituras, a qual nós lemos nesta manhã, que é a verdadeira liberdade em Cristo. A verdadeira liberdade em Cristo. A verdadeira liberdade, ela não consiste naquela liberdade do filho ou da filha que diz: não vejo a hora de sair da minha casa para fazer o que eu quero. Ou daquela pessoa que tem a carteira registrada e diz: eu não vejo a hora de trabalhar para mim mesmo, para que eu seja livre. A verdadeira liberdade em Cristo consiste no Senhor Jesus, que morreu por pecadores para redimir miseráveis como nós, que estamos aqui nesta manhã, fomos resgatados e redimidos. Vamos recordar um pouco do que nós já vimos até então nesse capítulo 8 do Evangelho de João, que diz assim: encontramos uma das declarações mais profundas de Jesus sobre a verdadeira liberdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Foi até tema de campanha política, né? Tirada do seu contexto. Esse trecho é parte de um diálogo intenso entre Jesus e alguns judeus que professaram crer nele. Você leu no versículo 30. No versículo 30 diz assim: ditem essas coisas, muitos creram nele. Esse trecho está dizendo que a partir de pregações e anúncios de Jesus, muitos judeus creram nele. Ou seja, esse trecho é parte de um diálogo intenso entre Jesus e alguns judeus que professavam crer nele. Jesus desafia a superficialidade dessa fé. Há um desafio presente nesse texto, há um chamado presente nesse texto, que é superar a fé superficial, enfatizando que a verdadeira liberdade não é garantida por herança ou filiação religiosa, mas é fruto de um relacionamento genuíno com Ele e uma permanência constante em seus ensinamentos. Nós lemos aqui: disse, pois, Jesus aos judeus que havia crido nele: se vós permaneceis na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Ele destaca que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, mas que o Filho tem o poder de libertar e conceder uma liberdade autêntica. Um chamado à sua atenção e à sua reflexão essa manhã aqui. Preciso da sua mente e do seu coração. Esse diálogo nos convida a refletir sobre a verdadeira liberdade e a reconhecer que somente em Cristo encontramos a verdade
e nos liberta. Reflita sobre isso. Preciso de sua mente, do seu coração. A liberdade, a verdadeira liberdade, não consiste em um político, em uma ideologia política. Seja ele quem for, a verdadeira liberdade consiste em Jesus Cristo, em estar em Cristo. A divisão dessa mensagem, irmãos, a estrutura desse texto está no versículo 31, onde nós lemos a marca do verdadeiro discipulado, a marca da fé verdadeira, característica do crente verdadeiro. Qual é? Está presente nesse texto. Permanecer na minha palavra. Segundo, o conhecimento de sua verdade, da verdade e a sua libertação. Nós lemos no versículo 32. 2. A ilusão de liberdade e a escravidão do pecado. Quantos estão iludidos, pensando que são, não são, quando na verdade são escravos do pecado. Quarto e último ponto, a liberdade que somente Cristo pode dar. Não um sistema religioso, não é por herança biológica, não é por ter um sangue, ser filho de crente, crentinho é, não. A liberdade que somente Cristo pode dar. A proposição para nós, a síntese do texto, a verdadeira liberdade é concedida por Cristo aos que foram regenerados. Estávamos mortos em delitos e pecados, escravos do pecado. Porém, a verdadeira liberdade é concedida por Cristo aos que foram regenerados, nasceram de novo, passaram da morte para a vida. Esses que foram regenerados, a regeneração ela é evidenciada pela perseverança na sua palavra e manifestada no processo contínuo de santificação. Fomos regenerados, a fé verdadeira, a fé transformadora, ela tem uma evidência, que é a perseverança na palavra de Cristo. Há espantalhos, há acusações da fé reformada que dizem assim. Calvinistas dizem, uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez que alguém fez uma declaração de fé, ele pode viver de qualquer maneira. Isso não é somente uma acusação irracional, ilógica em relação à fé reformada, como também as escrituras, que é o principal ponto. Nós temos no texto, não somente esse, mas em tantos outros que afirmam, aqueles que nasceram de novo, aqueles que estão em Cristo, são nova criatura. Já não andam segundo a carne, porque todas as coisas se fizeram novas. Você crê em Cristo? Há uma marca, há uma evidência que estará em você até a vinda do Senhor. E é a permanência na palavra de Cristo, chamada teologicamente perseverança dos santos. O Senhor nos preserva até aquele grande dia. O Senhor nos guarda até aquele grande dia. E durante esta jornada, no processo de santificação, no processo de viver a palavra de Cristo, aqueles que são regenerados, a sua regeneração é evidenciada desta forma. Versículo 31 diz, então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Que bênção! Há uma pregação e há uma declaração de fé. O versículo 30 nos disse, dita estas coisas, muitos creram nele. Nós, pastores, ficaríamos contentes e felizes por tal afirmação. Muitos, de repente, já colocariam essas pessoas no rol de membro da igreja. Na outra semana já estariam participando de diversas atividades. Mas o Senhor Jesus, ele tem o que dizer a esses homens que afirmaram crer nele. O Senhor Jesus tem o que nos dizer a nós que afirmamos crer em Cristo. O Senhor Jesus tem o que dizer a você que diz que crer em Cristo. E o que ele tem a dizer a esses homens, a mim e a você que falamos, que dissemos que crê em Cristo. Você disse a alguém que crê em Cristo essa semana? Em suas conversas você falou, eu creio em Jesus? Pois bem, o Senhor tem algo a dizer a nós. Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Aqui nós temos a primeira divisão do texto, a marca do verdadeiro discipulado. Permanecer na palavra do Senhor. Quem é aquele que edificou a casa sobre a rocha? Aqueles que ouvem a palavra de Cristo
e as praticam. Marca do verdadeiro crente, marca do verdadeiro discipulado, marca da fé verdadeira, permanecer na palavra. Aqui nós temos uma característica da falsa e a verdadeira fé. O contexto indica que Jesus falava a judeus que haviam crido nele. Versículo 30. Mas a sequência do capítulo revela que essa fé era superficial, pois logo resistiram à verdade. Versículo 37, acompanhe comigo. Bem seis que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Outro texto, versículo 59. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Não são outros judeus, não são outras pessoas, são os mesmos que no versículo 30 o texto diz: dita estas coisas, muitos creram nele. Um discípulo não é um crente superficial, é o que o texto está nos ensinando, mas alguém que permanece em Cristo. A fé, ela não é uma mera declaração. Como já foi ensinado nessa manhã sobre o misticismo, não é simplesmente um momento emotivo de irracionalidade, de derramar-se, de chorar, de afirmar coisas bonitas, mas o crente é aquele que permanece em Cristo. Permanecer aqui é equivalente a obedecer, seguir a Cristo. A verdadeira fé, que desemboca no verdadeiro discipulado, é evidenciada por um relacionamento estreito com Cristo. Preste atenção, é o que o Senhor está nos ensinando aqui. Creram? A verdadeira fé desemboca no verdadeiro discipulado. Ensina aqueles que são os aprendizes de Cristo, que seguem a Cristo estreitamente, um relacionamento estreito. O que é o significado de permanecer, habitar, continuar, perseverar. O verdadeiro discípulo não apenas ouve, mas vive pela palavra. Salmo 119, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. O verdadeiro discípulo não apenas ouve, Senhor. Não basta com que nós entramos e saímos de culto, afirmemos ouvir a palavra de Cristo, mas ao sair da porta para fora, andamos de qualquer maneira. Vivemos segundo as nossas próprias paixões, as nossas próprias ideias. O significado de permanecer, habitar, continuar, perseverar. Isso aponta para a doutrina da perseverança dos santos. Logo perceba que o texto ele derruba a falácia, o espantalho de dizer o seguinte: uma vez salvo, salvo para sempre. Creu, está tudo ok, viva de qualquer forma, faça o que você bem entender, e logo há um lugar no céu preparado para você. Não há, porque a fé verdadeira, ela é evidenciada por aqueles que seguem e obedecem ao seu Senhor. Uma aplicação para nós: o discipulado exige compromisso com a verdade revelada nas Escrituras, compromisso com a verdade. Afirmar que eu tenho fé, mas não há compromisso com a verdade revelada. A fé ela é superficial, uma fé espúria, uma fé criticada e atacada pelo próprio Cristo. O cristão não pode tratar a fé como algo passageiro. Hoje eu creio, amanhã não creio. À tarde creio, à noite não creio. Mas como fundamento de sua vida, independentemente das circunstâncias, independentemente daquilo que nós passamos, a minha vida está fundamentada na fé, fundamentada na palavra de Cristo em sua verdade. A marca do verdadeiro discipulado, permanecer na palavra. A regeneração é o ponto de partida, porque estávamos mortos em delitos e pecados, aprendemos aqui alguns domingos atrás. A regeneração é o ponto de partida que capacita o crente a permanecer na palavra de Cristo. Perceba que se a permanência evidencia a fé verdadeira, logo a regeneração, o novo nascimento, crentes que nasceram de novo,
será evidenciado pela obediência a Cristo, por seguir a Cristo. E essa permanência resulta em um conhecimento mais profundo da verdade. Serão os meus discípulos, se permanecerdes na minha palavra. E conhecereis a verdade vos libertará. Essa permanência resulta em um conhecimento mais profundo da verdade. Permanecemos em Cristo, conhecemos mais e mais a Cristo, que por sua vez promove uma libertação contínua do domínio do pecado. A verdadeira liberdade que encontramos somente em Cristo Jesus. O que é conhecer a verdade, meus irmãos? Será que é um breve momento onde eu estudo teologia e leio livros? Conhecer a verdade é conhecer um político que tem as minhas vertentes ideológicas. O que é conhecer a verdade? Verdade não é apenas um conceito. Verdade aqui é uma pessoa. Por que uma pessoa? Porque esses ouvintes de Cristo vêm negando quem Jesus é o tempo todo. Ele diz, eu sou a luz do mundo. Eu sou. Ele vai dizer nesse texto, antes de existir um Abraão, eu sou. Aqui, conhecer a verdade é conhecer uma pessoa, é conhecer a Cristo, dizer, Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Conhecer a verdade é conhecer a Cristo e sua obra redentora. Conhecer é muito mais do que um momento intelectual, mas indica um conhecimento relacional, experiencial, não apenas um momento intelectual. Passa toda a tua carreira de fé esgotando a sua biblioteca e ainda assim, no final da sua vida, você pode não ter conhecido a Cristo. Conhecemos a Cristo por sua palavra, conhecemos a Cristo porque revelou-se a nós. Mas perceba, o caminho do discípulo é aquele que está junto, unido, ligado, um conhecimento experiencial, relacional com o Senhor. Do que esta verdade que o texto diz, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Que é esta verdade? E verdade liberta do quê? Jesus fala da libertação do pecado. Versículo 34 vai dizer isso. Replicou Jesus, em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. A verdade liberta do quê? A libertação do pecado. É dessa liberdade que Jesus está falando. Não é do jovem que está irritado com a educação de seus pais e acha que quando ele casar e ter sua própria vida, ele será livre. Mas o que Jesus está dizendo é de uma escravidão que o homem não pode libertar-se por si mesmo. O pecado não é apenas um comportamento. Algumas pessoas acham que o pecado é apenas um comportamento, logo uma boa educação vai resolver. Basta que eu mude de ambiente, vai resolver. Não. O pecado é uma escravidão espiritual e moral. Escravo do pecado é estar morto em seus pecados. É viver segundo as suas próprias paixões, que externa em comportamentos. Logo a Escritura enfatiza que sem Cristo o homem está morto em pecado. Efésios 2, versículo 1 a 3. Aprenda aqui, meu irmão. Somente Cristo pode libertar alguém da cegueira espiritual. Essa não é uma condição que se resolve com boas educações, em bons ambientes. Você pode até adequar comportamento, mas é ser liberto da escravidão do pecado. Somente Cristo pode fazer. Por isso a verdadeira liberdade consiste em Cristo e em sua obra. O conhecimento verdadeiro de Cristo leva à transformação. Por isso que nós lemos. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Creram? Você crê? Se vós permaneceres na minha palavra, sois de verdade, verdadeiramente os meus discípulos. Discípulos de verdade. Seguidores de verdade. Permanece na palavra de Cristo. Quando Deus demanda, alguns discípulos escandalizados foram embora do ensinamento de Cristo. Jesus olha para eles e diz para os 12, vocês também irão
Pedro responde: para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Característica do verdadeiro discípulo: permanecer, pertencer, habitar. Permanecer é fruto da regeneração, não o contrário. Ela evidencia a fé verdadeira. A libertação mencionada por Jesus refere-se à liberdade contínua e progressiva do poder do pecado na vida do crente. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aquele que foi regenerado permanece na palavra de Cristo. Esse que permanece na palavra de Cristo conhece a Cristo, e de forma progressiva o poder do pecado é destruído na vida do crente, o que se alinha com o processo de santificação. Embora a regeneração liberte o crente da escravidão do pecado, é na santificação que ele experimenta a libertação do poder do pecado em sua vida diária. Perceba que tudo aqui é uma obra exclusiva de Deus na vida do crente. Deus regenera o teu coração que estava morto. Você responde o chamado do Evangelho com arrependimento e fé. Logo, aqueles que creram de fato, manifestará em sua vida externa um ato contínuo, uma vida contínua para a glória de Deus. Não o contrário. Não existe essa coisa simplesmente externa que não é vista. Tiago disse que a fé sem obras é uma fé morta. Escravidão ao pecado. Todos os seres humanos, em seu estado natural, são escravos do pecado, incapazes de libertar pelos seus próprios esforços. Essa é a mente bíblica. Isso é que nos ensina o enredo redentivo. E todos, não um ou dois, todos, em seu estado natural, estão mortos em seus delitos e pecados. Por isso que a verdadeira liberdade só pode ser encontrada em Cristo Jesus. Mas há uma libertação em Cristo, por isso nós glorificamos. Por isso você está aqui. Somente Jesus, o Filho de Deus, tem o poder de libertar o pecador, concedendo-lhe verdadeira liberdade através de sua obra redentora. Versículo 33 vai dizer assim: responderam-lhe, eles não ficam quietos, eles não se calam, eles têm que dizer a Cristo: somos descendências de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livre? Replicou Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Há uma ilusão presente nesse texto aqui. Há uma ilusão de liberdade, quando na verdade o que existe é uma escravidão do pecado. Não há uma ilusão presente aqui? E qual é a ilusão? É a arrogância religiosa desses homens. É a arrogância religiosa desses homens. Porque religiosamente consideram-se livres. Por serem linhagem, descendência de Abraão, com quem Deus fez a sua aliança. Eu entendo aqui que eles não estão dizendo o seguinte, que eles nunca foram escravos politicamente. Até porque eles estariam negando o Egito, estariam negando as vezes que foram à Babilônia, estariam negando a presente e atual situação deles em Roma. O que eles estão dizendo é o seguinte, irmãos: eles, por serem descendências de Abraão, eles fazem parte da aliança. A eles foram feitas promessas, pertencente à promessa da terra. Como Paulo diz, eles não estão sem Deus no mundo. Independentemente da situação que eles passam, eles somos descendentes de Abraão, nós temos as profecias, nós temos as promessas. Nós não estamos aqui sem Deus no mundo, não importa quem esteja sentado no trono, nós não estamos submetidos a Deus tão somente. Como diz que nós somos escravos? Sou filho de Abraão. Olha, uma arrogância extremamente religiosa presente nesses homens aqui. Eles apelam, eles confiavam na descendência de Abraão. Mas Jesus expõe que a verdadeira filiação é espiritual e não biológica. Somos de fato filhos de Abraão, porém espiritualmente. E quem é aquele que é filho espiritual de Abraão? Aquele que permanece na palavra de Cristo. Ele vai dizer à frente:
Se verdadeiramente vocês são filhos de Abraão, deveriam praticar as obras que Abraão praticou. Mas vocês querem me matar, vocês são homicida. Isso refuta qualquer visão de salvação por herança religiosa. Por isso aquela máxima do Batista. Por que eu não batizo o bebê? Por causa desse texto. Por causa desse texto. Porque esse texto está dizendo assim, crente, filhos de crente, tem que crer para pertencer. É isso? Filho de crente tem que crer para pertencer. Não existe salvação por uma herança religiosa. Não é pelo fato de eu ser crente que o meu filho é automaticamente salvo. Isso nos ensina uma grande responsabilidade a nós pais. Pregue a palavra aos seus filhos. Pregue a palavra aos seus familiares. Pregue a palavra, ensine o caminho de Cristo e de sua palavra aos seus filhos. Porque o Senhor está refutando qualquer possibilidade de uma salvação por herança religiosa. Ele vai dizer o seguinte, há uma resposta do Senhor Jesus a eles. Em verdade vos digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. Escravo do pecado não é o gentio tão somente. Vocês são filhos de Abraão, mas vocês não andam nas pisadas de Abraão porque vocês querem me matar. Logo, o todo de Paulo aparece aqui. Sabe o todo de Romanos 3? Tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado e carecem da glória de Deus. É o mesmo todo que parece. Porque todo que comete pecado é escravo do pecado. A liberdade deles, então, é uma ilusão baseada na arrogância religiosa, e o que há, de fato, é uma escravidão do pecado. Isso está presente na vida de todos aqueles que se declaram crer, mas a sua fé não é verdadeiramente evidenciada. Você diz que crê? A tua fé é evidenciada como um discipulado verdadeiro? Permanece, de fato, na palavra de Cristo? Porque senão o que há aqui, irmão, é uma mera ilusão. Quando na verdade o que existe é uma escravidão do pecado. E o pecado como escravidão, ele declara, todo que comete pecado é escravo do pecado. Outra doutrina, caríssima a nós, que é a doutrina da depravação total. Da total capacidade. O homem não é apenas pecador por escolha, mas está preso ao pecado. Ele é escravo, ele nasce nessa condição. Quer conferir? Leia Romanos 6, do versículo 16 ao 18. Você se afirma e diz que há livre-arbítrio, que o seu arbítrio é livre, pois ele está corrompido, incapaz de buscar a Deus sem a regeneração. Uma aplicação para nós aqui, entenda isso. Nenhum esforço humano pode quebrar o poder do pecado. A salvação não vem da moralidade, mas da graça soberana de Deus. Muitas pessoas pregam moralidade. Moralidade, não apresentam o Evangelho, mas apresentam as consequências do Evangelho. Prega o Evangelho, irmãos. O que gerou e o que gera permanência na palavra é a fé que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, que traz mortos à vida. Aí sim, passa a existir então o caminho do discipulado, daqueles que permanecem em Cristo e perseverarão até o fim. Você prega a palavra e fica inquieto? Você prega a palavra e diz que não vê resultado? Entenda isso, irmãos. Não é você ou o esforço do outro que trará resultado. Não é. Isso é uma obra exclusiva de Deus. A nossa missão e a nossa função é pregar o Evangelho. O Senhor então destrói essa ilusão de liberdade pela arrogância religiosa e declara que todos estão e são escravos do pecado. Versículo 35. O escravo não fica sempre na casa, ele vai fazer uma metáfora. O filho sim fica para sempre na casa. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente discípulos. O Senhor agora ele vai pegar aquela ilusão religiosa, eles se entendem livres, porque são filhos de Abraão,
mas mostra para eles que eles vivem no pecado, logo todos que vivem no pecado são escravos. Então, o Senhor aponta todos eles como escravos do pecado e vai dar esse ensinamento para eles. Ele diz: escravos não têm lugar permanente na casa. Aqui ele está usando o quê? O contexto bíblico de um escravo que poderia ser expulso, mas o filho tinha herança e direito perpétuo. Um escravo, ele tem certa liberdade, mas ele não tem a herança da casa. Ele pode ser expulso e mandado embora a qualquer momento. Os judeus agora, irmãos, a ilusão deles é como esse escravo. Como um escravo que podia se iludir se achando dono da casa. Assim também os judeus confiando na descendência. Da mesma forma que um escravo, se valendo de certa liberdade que ele possa ter, passa em algum momento se achar proprietário da casa, dono da casa. Mas o Senhor Jesus diz: o escravo não fica para sempre na casa. Ele está dizendo: o entendimento de liberdade de vocês é uma mera ilusão. Apenas Cristo, o Filho de Deus, pode libertar e conceder adoção como filhos legítimos. Porém, se o filho, aquele que é o herdeiro, de fato, os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. A liberdade verdadeira vem do filho e não de uma mera ilusão religiosa. Liberdade verdadeira não é independência moral, não é agora fazer aquilo que eu sempre quis fazer, não é liberdade para pecar, mas redenção, reconciliação com Deus. Não usei da vossa liberdade para dar ocasião ao quê? A carne. Somente Cristo pode quebrar o domínio do pecado. Aqueles que são verdadeiramente livres por Cristo, esses de fato não vivem mais dominados pelo pecado. Outrora, aquele que vivia como morto espiritual era dominado, vivia sob as amarras, as algemas do pecado. Mas o Cristo liberta verdadeiramente. A liberdade verdadeira vem do Filho. Por isso nós lemos no início, versículo de número 31. Pois Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Aplicação: a liberdade cristã não significa ausência de regras. Não há uma liberdade para fazer o que bem entende ou para o pecar, mas sujeição a Cristo. Sou livre do pecado e servo do Senhor, escravo de Cristo. Porém liberto da escravidão do pecado. O cristão não vive segundo a sua própria vontade, mas sob o senhorio de Jesus. Nós entendemos isso? Quando o Senhor Jesus diz: serão verdadeiramente os meus discípulos se permanecerem na minha palavra, é aqui, ó. Eu tenho um Senhor. Muitos parece que se declaram libertos, porém vivem como escravos, porque não seguem de fato a Cristo, porque eu não tenho Ele como Senhor da minha vida. Eu ainda ando com as mesmas prerrogativas de sempre, as minhas ideias, as minhas vontades, aquilo que eu acho, aquilo que eu desejo. O cristão não vive sob a sua própria vontade, mas ele deseja agora a vontade do seu Senhor. Porque ele foi escravo do pecado, porém agora livre. Porém agora amarrado a Cristo. Unido a Cristo. Permanecer na minha palavra. Pertencer, habitar, estar unido a Cristo. Libertado do pecado, da escravidão do pecado. Agarrado a Cristo. Unido a Cristo. Mas sob o senhorio de Cristo. João 8, 31, 36 nos apresentam uma soteriologia muito clara, irmãos. O verdadeiro discípulo
Persevera na palavra, pois a fé genuína é sustentada por Deus. Você está perto, abre aí em João 10. João 10, versículo 27 e 29 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu a conheço, e elas me seguem. O verdadeiro discípulo persevera na palavra. As ovelhas de Cristo, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu a conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Da mão do meu Pai, ninguém pode arrebatar. O verdadeiro discípulo preserva na palavra, pois a fé genuína é sustentada pelo próprio Deus. A perseverança dos santos não é algo que está sustentado em nossas próprias forças, em nossa própria capacidade. Quem garante essa permanência é o próprio Deus. Por isso que permanecer é evidência de uma fé verdadeira e de um coração transformado. O pecado escraviza o homem completamente, o tornando incapaz de se libertar sozinho. Vamos em Efésios 2. Eu creio que Efésios 2 é o texto mais lido nessa igreja, de todos os tempos, né? Efésios 2, versículo 1 ao 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. O pecado escraviza o homem completamente. Perceba que o homem, de forma completa, é dominado pelo pecado. Não há parte no homem que seja livre do pecado, tornando incapaz de libertar sozinho. A doutrina da depravação também total pode ser chamada de total incapacidade. A liberdade verdadeira vem exclusivamente da obra redentora de Cristo, não de nenhum outro lugar. Ser livre da escravidão do pecado, passar da morte para a vida, viver em santidade, viver para a glória de Deus, não é prerrogativa humana, não é 50 Deus, 50 o homem. A liberdade verdadeira vem exclusivamente da obra redentora de Cristo. Retornemos a João 8. João 8,36 vai dizer: se, pois, o Filho vos libertará, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, serão parcialmente livres. Se você e o Filho se libertar, se você com a ajuda do Filho se libertar, é isso que o texto diz? Não, não é isso que o texto diz. Não é isso que o texto diz. Por que eu não creio no livre-arbítrio? Porque esse texto não deixa. Porque esse texto está mostrando que todo que pratica o pecado é escravo do pecado e só o Filho pode libertar. Só o Filho. O que passar disso é ilusão e arrogância religiosa. Toda expressão que tenta colocar no homem certa capacidade de libertação é arrogância e ilusão religiosa. Toda expressão eu posso encontrar nessa resposta dos judeus, que afirmaram em algum ponto: eu creio em Jesus. Quantos dizem que creem, irmãos? Quantos em nosso país dizem que creem? Quantos? Mas olha o que eles dizem a Jesus, quando Jesus diz que eles precisam ser libertos. Toque em nosso pecado. Toque em nosso pecado. Mexa com o nosso ego. Mexa com o nosso senso aguçado de religiosidade. E logo nos levantamos contra o Evangelho. Você não se levanta contra o pastor.
Se esse pastor prega verdadeiramente o evangelho, quando o seu pecado é tocado, quando é dito a você que você é escravo do pecado, não é contra o pregador que você está se levantando, mas contra Jesus. É contra Cristo. E a tua fala se coaduna com a fala dos judeus, que disse: cremos em ti. Somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livre. Onde a tua fé está apoiada, meu irmão? Na camisa que nós vamos fazer e estamos fazendo? É? Tua fé está apoiada onde, meu irmão? Uma assinatura no registro de membro? Numa frase de efeito nos status? No Instagram? Ou em seguir de fato a Cristo? Cristo ser achado em vós. O Filho liberta pela graça soberana conduzindo a verdadeira adoção como filhos de Deus. Romanos 8,15, vamos lá? Porque não recebestes o espírito da escravidão para viverdes outra vez aterrorizados, mas recebeste o espírito da adoção, baseados no qual claramente clamamos: Abba, Pai. Ser filho de Deus não é uma declaração somente por uma expressão, uma arrogância religiosa, mas aqueles que nasceram de novo têm um espírito da adoção. São de fato libertos pela graça soberana e conduzidos à verdadeira adoção como filhos de Deus, como diz aqui o versículo 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez aterrorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual claramente clamamos: Abba, Pai. Há um chamado a nós essa manhã aqui, meus irmãos, para aqueles que não creem no que você confia? Em sua própria religião? Eu não sou religioso, todos são religiosos. Não há ser humano que não tenha uma religião. Não há ponto neutro, não há neutralidade. Todos acreditam em alguma coisa. No que você confia? Somente Cristo pode libertar a sua alma do pecado. Para nós que cremos, estamos permanecendo na palavra ou apenas professando uma fé superficial? Reflita. Em qual parte você está do texto? Está no versículo 30? Em uma declaração pública de crença? Onde nós estamos? Marca do verdadeiro discipulado, o verdadeiro discípulo persevera nas palavras de Cristo, que é o equivalente a obedecer a Cristo. Logo, a verdadeira fé é evidenciada na perseverança. Não tem negociata, meus irmãos. Não tem como diminuir isso. É o Senhor que está nos ensinando. Você está permanecendo na palavra ou apenas professando uma fé superficial, espúria, a qual Jesus condena? Estamos chegando ao fim. A verdadeira liberdade é um dom de Deus, é um presente do Senhor, concedido através da regeneração, evidenciada pela perseverança na palavra de Cristo e aprofundado no nosso processo de santificação. Não há ponto aqui que essa obra não seja manifestada. Não há. Tem início, é um dom de Deus, toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Esse é o motivo do nosso culto. Esse é o motivo da nossa adoração. Por isso que nossos corações se movem a desejar adorar a Cristo o tempo todo. Porque se eu sou liberto, isso é um presente de Deus. Eu não me libertei, Ele me libertou. E como é que vem a nós? Uma vez que eu estava morto em delito e pecado, o Senhor transforma a nossa alma, regenera a nossa alma. E essa transformação ela é vista, evidenciada, constatada na perseverança na palavra de Cristo.
Cristo, o que Cristo diz a nós? Ame, isso pode ser evidenciado. Cristo diz perdoa, isso pode ser evidenciado. A palavra de Deus diz seja santo como eu sou santo, isso pode ser evidenciado. Na perseverança na palavra de Cristo é aprofundada no processo de santificação. Não há um momento que isso não exista. No ato contínuo de nossas vidas é visto, evidenciado na santificação. Há uma exortação para nós. Permaneça firme na palavra. Não é em suas meras convicções, não é no que você pensa, no que você acha. É no que Cristo ensinou-nos. Permaneça firme na palavra, que a palavra nos ensina. Permaneça lá. Busque conhecer cada vez mais a verdade em Cristo. Quanto mais nós conhecemos a Cristo, quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais livres do pecado nós somos. Conhecer cada vez mais a verdade em Cristo e viva na liberdade que Ele conquistou para você. Viva assim. Isso não é uma utopia, meu irmão. É a palavra que está dizendo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você encontra a teologia paulina em cima desse texto em Romanos 6. Romanos 6 não é fruto da cabeça do Paulo. O Paulo que diz assim, como continuarão pecando se vocês morreram para o pecado? Aqui em cima. A palavra de Deus apela a nós aqui, nos chama. Se você ainda não experimentou essa liberdade, você ainda se vê prisioneiro, escravo de suas paixões. Clame ao Filho para que Ele o liberte verdadeiramente. Clame. Concedendo-lhe nova vida e um coração disposto a obedecer. Se você olhou para esse texto aqui hoje, e se não se vê livre, e sim escravo, clame ao Senhor. Ah, mas eu sou filho de quem? De tal. Não. A vida que Cristo conquistou para nós é de uma liberdade espiritual. Somos de fato herança de Abraão, mas herança na fé. Amém? Que o Senhor nos sustente e nos preserve até aquele grande dia em todas as coisas. Marca do verdadeiro discípulo de Cristo. Aquele que é discípulo de Cristo permanece na palavra de Cristo. Amém? Ó Deus bendito e santo, diante de Ti nós estamos nessa manhã para louvar e engrandecer o Teu nome, porque bem sabemos que essa obra não é nossa, mas Tua. Não há um orgulho nosso em afirmarmos, estamos permanecendo, não. Porque isso é evidência de uma obra que o Senhor tem realizado em nós. Não encontramos nenhum ponto aqui que não seja totalmente a glorificar e engrandecer o Teu nome. Ó Senhor, que a nossa vida tenha essa marca de fato, da verdadeira liberdade, que é concedida somente por Cristo. E que a fé que professamos e dizemos ter, seja evidenciada pela permanência na Tua palavra. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.